Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje nesse vídeo sobre imunologia, que é uma área extremamente importante, extremamente estudada dentro dessa grande área da biologia. E vou trazer para vocês uma abordagem conceitual, de forma um pouco mais simplificada, até pela questão do vídeo não ficar muito longo, tá? Mas para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente conceituar. Por mais que pareça ser um conceito simples, nós vamos ver que tem algumas coisas importantes que devem ser destacadas. Primeiro, nós temos capacidade de combater doenças causadas, por exemplo, por micro-organismos ou por seus produtos, né? Ou também até contra agentes do ambiente, tá? Como, por exemplo, pólen, drogas, alimentos, químicos, etc. Nesse ponto, nós temos defesas que foram desenvolvidas, né, ao longo da evolução aí, para manter esses organismos ou completamente fora, ou seja, que eles não entrem no nosso organismo, ou para até removê-los caso eles entrem, né? E ainda para combater caso eles permaneçam no nosso corpo. Então, é um conceito bastante amplo, mas é importante a gente frisar isso. Então, isso é a imunologia. E nós vamos trabalhar aqui com separado em duas partes. Nós temos dois tipos de imunidade. Uma chamada imunidade inata, que é o foco deste vídeo, e a outra chamada imunidade adaptativa, que vai ter um outro vídeo aqui no canal também. Olha só, a imunidade chamada de inata, ela tem algumas particularidades. Primeiro, a inata é aquela imunidade que está presente ou estão presentes no nascimento. Tá? É uma coisa inata do nosso organismo. Só que essa imunidade tem algumas diferenças em relação à adaptativa. Primeiro, elas vão estar disponíveis para proporcionar para a gente respostas rápidas. Então, é uma resposta mais rápida comparada com a imunidade adaptativa. Porém, ela não envolve um reconhecimento específico de um invasor ou de um micro-organismo. Então, não é específica. Ela vai atuar da mesma forma para qualquer coisa que tente invadir nosso organismo. Okay? Dessa mesma forma, ela também não possui uma chamada resposta de memória. A adaptativa vai ser o contrário. Ela vai ter uma resposta um pouco mais lenta, porém, ela vai ter uma resposta de memória e ela vai ser específica para determinado antígeno ou micro-organismo. Tá? Tudo bem. Aí, nós vamos dividir aqui, para esse vídeo, nós vamos trabalhar então com a inata, né? E essa inata, ela é composta das chamadas primeira e segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa faz parte da adaptativa, que não vai ser o foco dessa aula, desse vídeo. Então, quando eu falar de imunidade inata, eu vou falar de primeira linha, que é composta da nossa pele intacta e das chamadas membranas mucosas e suas secreções. Essa primeira linha é aquela linha que tenta impedir a entrada ou até mesmo a permanência de determinado invasor no nosso corpo. Se essa primeira linha falhar, entra em ação a segunda linha, que aí vão fazer parte dessa segunda linha algumas células de defesa, nós vamos ver daqui a pouco, e alguns processos, como por exemplo o processo inflamatório e também a febre, além de algumas substâncias antimicrobianas, que não são células, são substâncias, que vão também atuar nessa segunda linha. Então, tudo isso que eu estou falando faz parte do nosso organismo de forma inata. Okay? Adaptativa vai ter participação de células e de anticorpos. Então, anticorpos e linfócitos especializados não faz parte dessa imunidade inata, vão fazer parte da imunidade chamada adaptativa. Bom, para a gente começar a entender aqui
a gente tem que entender o seguinte: nós temos, por exemplo, uma célula de defesa, e eu coloquei como exemplo aqui uma bactéria. Então aqui tem uma célula, uma bactéria, e aqui uma célula de defesa qualquer aí. Deu um exemplo, uma célula defensiva qualquer. Bom, essa célula defensiva, ela tem capacidade de detectar essa bactéria. Só que a gente não reconhece uma bactéria, gente, a bactéria como um todo. A gente reconhece como se fossem pedaços dessa bactéria. Esses pedaços da bactéria são conhecidos como PAMP ou PAMPs. Então, essa sigla vem de padrões moleculares associados aos patógenos. Então, são moléculas ou pedaços, né, dessa bactéria que são reconhecidas como coisas estranhas ou invasoras. E nós temos também, na nossa célula, nós temos receptores chamados TLRs, ou receptores chamados tipo TOL. Enfim, nós temos células defensivas com esses receptores, que é como se fosse uma fechadura, e essa fechadura vai se ligar na chave. Essa chave está localizada nos invasores. E então existe uma ligação química aí perfeita, né? Ou deve acontecer uma ligação química perfeita. Lembrando que para que a resposta imune aconteça, deve existir o reconhecimento. Se não houver o reconhecimento, a gente não consegue responder imunologicamente contra o invasor. Aí você pode perguntar aí, né? Esses PAMPs aí, esses padrões moleculares, o que são? O que é isso? Né? Quais são exemplos? Eu posso citar exemplos, por exemplo, de... Vou colocar aqui, ó, lipopolissacarídeo, da membrana externa de bactérias. Podem ser, por exemplo, peptídeos glicanos também da membrana. Então, estou falando aqui de moléculas. Pode ser, por exemplo, DNA de bactéria, pode ser DNA ou RNA de vírus. Tá? Então, são componentes moleculares que fazem parte da constituição dos invasores, dos micro-organismos, por exemplo. Okay? Então, essa resposta, para acontecer, tem que haver essa ligação aí, digamos assim, perfeita. Ok? Bom, quando acontece essa ligação, professor, o que vai acontecer? Qual é a mágica que acontece? Bom, esse receptor TLR das nossas células defensivas, quando tem essa ligação aí, elas estimulam, induzem essas células a liberarem produtos químicos em geral. Por exemplo, uma chamada citocinas. As citocinas, gente, elas têm uma ampla atuação aí no processo imunológico. Uma das funções, por exemplo, é recrutar outras células de defesa para poder combater nesse exemplo aqui, essa bactéria. Então, quando houve essa ligação aí, essa célula defensiva foi estimulada a liberar a citocina, e essa citocina vai estimular outras células de defesa para atacar essa bactéria, tá? Ou bactérias com esse mesmo padrão molecular aí, tá? Ou até mesmo ajudar a matar esse invasor, ou isolar, ou destruir de uma forma como um todo. Isso tudo fazendo parte da resposta inflamatória também, tá? As citocinas também, nós vamos ver mais para frente que elas também atuarão na imunidade adaptativa. Ela vai ativar as chamadas células T e B, tá? Que estão envolvidas lá nessa outra imunidade. Então vamos por partes. Vocês entendendo essa parte inicial aqui, vamos tentar entender um pouco mais conceitualmente essas linhas de defesa. A primeira linha, que é a pele e as membranas mucosas, isso aqui é bem tranquilo. Essa primeira linha, então, vai defender ou vai proteger o nosso corpo contra patógenos aí do ambiente, né? É uma barreira, de fato, a impedir a entrada desses invasores. Então, dos fatores físicos aqui que nós temos a própria pele. Temos, então, aqui, ó, a nossa epiderme, que tenta impedir a nossa camada superior da epiderme. A nossa pele é um conjunto de células. A camada superior dessa epiderme é composta de células mortas, além também de queratina. Então, a constituição dessa camada
são de células justapostas, células bem próximas. Então, ela estando intacta, ela é uma barreira física de fato para tentar impedir a entrada de invasores, seja ela qual for a natureza, bactéria, vírus, que seja, tá? Micróbios da superfície como um todo. Outra coisa que tem também são as membranas mucosas aí, né? Essas membranas mucosas são importante constituinte dessa primeira linha, porque ela também vai inibir a entrada, né? Essas membranas revestem internamente todo o nosso trato gastrointestinal, nosso trato respiratório, nosso trato urinário, tá? É uma camada de tecido epitelial também, com uma membrana mucosa que vai secretar um fluido chamado de muco, tá? Que é uma substância glicoproteica, né? Bastante espessa, né? Bastante viscosa. Então, ela impede, além disso, também o ressecamento, né, dos tratos e ela retém muitos micro-organismos que tentam penetrar os tratos respiratórios, por exemplo, gastrointestinal, tá? Tem outros fatores físicos também, por exemplo, o aparelho lacrimal, tá? Que ele vai escoar lágrimas, diluindo e lavando uma substância irritante ou até mesmo os micro-organismos. A própria saliva tem uma ação semelhante nessa ação de diluição também na parte oral, tá? Temos também nossos pelos nasais, que vai filtrar aí o ar inalado, cílios do trato respiratório. Esses cílios do trato respiratório, gente, eles atuam para tentar impedir a entrada desses organismos na parte respiratória como um todo, e eles estimulam, quando você tem algum elemento preso nesses cílios, é ativado o chamado elevador ciliar, para tentar jogar fora esses invasores. Só uma curiosidade, pessoas que estão, por exemplo, sob ventilação mecânica, né, são pacientes que estão entubados, por exemplo, esse elevador ciliar, ele é desativado. Então, você não tem como tirar de forma natural aqui esses invasores, porque esse mecanismo está temporariamente interrompido. Ou seja, nesse caso, como a gente não consegue retirar esses invasores, em caso de ventilação mecânica, a gente tem uma propensão maior a infecções. Por isso que existe uma propensão maior a sofrer infecções os pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica, tá? Bom, e os fatores químicos, professor? Também são bem importantes. Aqui vai tratar mais, obviamente, da parte química, muitas vezes envolvendo enzimas e envolvendo também o pH. Então, por exemplo, o sebo da nossa pele, tá? Que forma um filtro protetor aí na nossa pele, que consegue impedir, né, o crescimento, ou inibir o crescimento, por exemplo, de algumas bactérias e fungos patogênicos aí. Okay? Nossa saliva, que tem uma enzima chamada lisozima, que é um importante mecanismo dessa primeira linha de defesa. O próprio pH da saliva, tá? O pH é ligeiramente ácido, por volta aí de 6,5, 6,8, e também inibe alguns micróbios. O próprio suco gástrico também tem um pH bastante ácido. O pH ácido também é da secreção vaginal. A própria urina, que também tem lisozima. Okay? Além de a saliva também, é importante falar que ela tem um anticorpo chamado IgA, que ela vai tentar impedir a fixação de micróbios, de forma que esses micróbios não consigam penetrar no nosso estômago, né? Pois bem, uma coisa que é bem importante ressaltar para vocês é que nós não somos soberanos, né? Até porque se fôssemos, não passaríamos com nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença dessa aí, né? Ou seja, nós temos vários mecanismos que atuam de forma conjunta, porém, existem micro-organismos, obviamente, que são capazes de ultrapassar essas barreiras.
as barreiras físicas e as barreiras químicas. Então, existe aqui a atuação de enzimas, de pH, da parte de barreira física, membranas mucosas, pele, mas esse processo, infelizmente, não é soberano. Bom, seguindo aqui, para a segunda linha de defesa, vão entrar em ação aqui células de defesa. Células de defesa, gente, são de forma global chamada de leucócitos. Só que aqui não vão atuar todos os leucócitos, ok? Então, quem que atua, gente? Nessa segunda linha de defesa, gente, vão atuar células, se vocês repararem aqui, como chamados os fagócitos. Daqui a pouco eu vou chegar nesse conceito, tá? Mas antes da gente partir para isso, vamos entender aqui a linhagem de células de defesa. As células de defesa nós temos, de forma geral, chamados então de leucócitos. Então, se você ouvir falar de leucócitos ou glóbulos brancos, é a mesma coisa. Porém, dentro do grupo dos leucócitos ou das células de defesa, existem, obviamente, células que são diferentes, tanto em formato, constituição, características e função. Então, temos aqui, gente, dois grandes grupos, um chamado de granulócitos e outro de agranulócitos. Bom, esse nome de granulócitos e agranulócitos é porque os granulócitos possuem grânulos, tem uns pontinhos ali dentro das células no seu citoplasma, e isso é visível no microscópio. Obviamente, os agranulócitos não possuem esse tipo de estrutura desses grânulos. Então, dentro do grupo dos granulócitos, tem o basófilo, eosinófilo e neutrófilo. Bom, vou colocar aqui do lado, ó, neutrófilo, basófilos e eosinófilos. De forma bem geral, gente, bem rápido, os neutrófilos são células altamente móveis e fagocíticos. Elas realizam um processo biológico conhecido como fagocitose. Tá? E além disso, eles participam geralmente dos estágios iniciais de uma infecção. Eles conseguem deixar, por exemplo, sangue e chegar num tecido que esteja infectado e destruir os micróbios e as partículas estranhas. Já os basófilos, eles atuam liberando substâncias químicas, como, por exemplo, uma bem famosa, que é a histamina, que é uma substância que atua, por exemplo, no processo inflamatório. Para quem não ainda estudou essa parte de inflamação, tem um vídeo aqui no canal sobre o processo inflamatório. Então ele atua bastante nos processos inflamatórios e também em reações alérgicas. Os eosinófilos, eles são, de certa forma, fagocíticos também. Eles realizam fagocitose em um nível um pouquinho menor e eles também têm a capacidade de deixar o sangue, assim como os neutrófilos. Tá? E eles são capazes de produzir algumas toxinas contra parasitas. Então são células que vão ter uma atuação maior em reações contra vermes parasitários e também em reações alérgicas. Okay? Bom, e os agranulócitos, professor, que são esses que não têm grânulos? Bom, esses que não têm grânulos, nós temos aqui, nessa figura temos dois, mas na verdade eu vou citar três aqui. Ó. Nós temos ali o linfócito, ou linfócitos, temos o monócito, e temos uma outra chamada células dendríticas, que é um nome não tão famoso assim. Bom, as células, os linfócitos, gente, nós vamos deixar para explorar um pouquinho melhor no vídeo sobre imunidade adaptativa. Tá? Os monócitos, eles são células que não são ativamente fagocíticos, então eles não conseguem comer, digamos assim, um invasor, porém, são células que estão no sangue. Até que eles deixem o sangue, eles não conseguem fazer esse mecanismo de comer o invasor. Mas quando eles deixam o sangue e chegam no tecido, eles se tornam células conhecidas como macrófagos. Estes sim, altamente fagocíticos. Os macrófagos são células altamente fagocíticas, então eles conseguem comer, digamos assim, engolir, englobar uma partícula aí. Além de também eliminar células velhas do nosso
do nosso sangue. As células dendríticas também são células fagocíticas, elas também fazem fagocitose e elas estão localizadas em maior parte na nossa epiderme, né, na pele, nas membranas mucosas, no timo e também nos linfonodos, tá? Então, essas células dendríticas elas têm a capacidade de distribuir por fagocitose e ela começa a fazer uma ligação e ela começa a estimular, iniciar as respostas da imunidade adaptativa. Okay? Dos linfócitos, gente, nós temos os linfócitos chamados linfócitos B e T, que nós vamos estudar futuramente, mas na imunidade inata existe um outro tipo de linfócito chamado linfócito NK ou células NK. Esse NK vem de natural killers ou assassinas naturais. Então são células que são encontradas no sangue, no baço, linfonodos e medula óssea vermelha, e ela tem a capacidade de matar, né, uma grande variedade aí de células infectadas, já infectadas, e também consegue eliminar algumas células tumorais. Tá? Então veja bem, gente, primeiro ponto importante, não são todas as células de defesa que são assassinas. Tá? Por exemplo, os basófilos atuam aqui liberando substâncias, elas não são células diretamente assassinas. Assassinas aqui nós temos, por exemplo, os neutrófilos, eles são células que fazem fagocitose, as células dendríticas fazem fagocitose, os macrófagos, ou seja, os monócitos quando chegam nos tecidos que vão fazer fagocitose, e os linfócitos, que são células natural killers. Só que nós vamos ver que os linfócitos, os NKs, eles matam, só que eles não matam pelo mecanismo de fagocitose. Eles vão usar uma outra estratégia de assassinato, vamos dizer assim. Tá? E os eosinófilos têm uma capacidade menor de fazer fagocitose. Ou seja, cada um vai ter aí uma atuação. Tá? Lembrando, células T e B eu vou deixar para o vídeo sobre imunidade adaptativa. Quem quiser vai lá para assistir. Tá? Bom, falando da célula natural killers, eu acabei de falar que ela mata, é uma assassina natural, só que ela não realiza o processo chamado de fagocitose. Ela não come nada, ela não engloba nada. Bom, pessoal, como é que ela mata então? Ela mata depois que ela reconhece que uma célula do nosso corpo foi invadida. Isso muitas vezes acontece numa infecção por vírus. Ela vai liberar uma proteína chamada perforina. Bom, e o nome dessa substância é bem chamativo. Ela chama perforina, ela atua fazendo poros, ela perfura, né? Ela cria poros na célula invadida. Tá? E essa célula invadida, ao receber esses poros, todo o fluido extracelular começa a migrar. E essa célula acaba inchando, digamos assim, e se rompendo. Ela se rompe e morre. Tá? Ou seja, eu consigo atacar um vírus, nesse caso, na verdade, matando a célula que esse vírus está infectando. E não que seja diretamente o vírus aí. Tá bom? Bom, só para a gente fechar aqui, as células T e B, que vai entrar na imunidade adaptativa, elas também não são células fagocíticas. Então, os linfócitos não fazem fagocitose, nem os NKs, nem linfócito B, nem linfócito T. Tá? Lembrando que linfócito T e B não fazem parte da imunidade inata, e sim da adaptativa. Bom, gente, em várias infecções aí que acontecem, a contagem dessas células, né, você faz lá uma contagem diferencial dessas células, em muitos casos você pode ter o aumento de algumas dessas células. Esse aumento recebe o nome de leucocitose, ou também, em alguns casos, pode acontecer até a diminuição, que é chamada de leucopenia. Então, esse aumento ou diminuição no exame é um importante indicativo de que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, dependendo da situação, dá para saber, inclusive, qual dessas células está com o seu valor esperado, né, valor referência alterado, ou para mais ou para menos. Bom, um outro ponto importante é saber que
não é só o sangue ou o sistema sanguíneo que atuam nessa resposta imunológica, não, gente. Na verdade, existe um outro sistema aí muito importante nesse processo imunológico, que é o sistema linfático. É um sistema de órgãos, de vasos e de líquido também circulante. Então, é um sistema que possui seus órgãos, possui seus vasos, chamados vasos linfáticos, e possui o seu líquido circulante. Tá? Então, esse líquido circulante é chamado de linfa. Então, essa linfa vai circular por dentro dos vasos linfáticos, tá? E vão fazer comunicação com estruturas de órgãos linfóides. Bom, professor, quais são então os órgãos linfóides? Bom, eu vou listar aqui. Nós temos então, como eu tinha falado agora há pouco, a linfa e tem os órgãos que vão fazer parte desse sistema. Nós temos lá o baço, tem um órgão linfóide, tá? Temos o timo também. O que acontece? Nesse tecido linfóide aí vão estar presentes células T, células B e também células fagocíticas, tá? E aí essas células de defesa, linfócitos T, linfócito B, vão estar presentes nesses órgãos linfóides. Então o baço, por exemplo, ele contém linfócitos, contém macrófagos que vão ficar monitorando a presença de micróbios ou suas toxinas na corrente sanguínea. Já o timo ele vai servir de local de maturação de células de defesa, mais precisamente de linfócitos T. Tá? O timo também contém células dendríticas e macrófagos. Ou seja, nós temos um sistema linfático que ele é interligado com o sistema sanguíneo. Então eu tenho vasos linfáticos que fazem comunicação também com os vasos sanguíneos e eu tenho uma linfa. E nessa linfa vão estar células de defesa, né? Além disso, vai fazer comunicação com órgãos, como por exemplo o baço e o timo, e nesses órgãos vão estar presentes também células de defesa monitorando o tempo inteiro a constituição do sangue e da linfa, para saber se tem algum invasor ou não, para que caso tenha, eu consiga fazer o reconhecimento ali para desencadear uma resposta imunológica. Tá? Além disso, também nós temos os chamados linfonodos, né, que são locais do nosso corpo, como por exemplo nas axilas, na virilha, onde nós temos também nesses locais a presença de células de defesa, como linfócitos T e B também. Okay? Bom, e aí, como eu tinha falado agora há pouco, o processo de defesa envolvendo a fagocitose, para quem nunca viu, basicamente é quando você tem uma partícula invasora e uma célula de defesa que realiza a fagocitose e ela vai lá e engloba essa partícula. Engloba, uma vez que englobou, você tem uma digestão, ou seja, você quebra essa partícula invasora e pronto, está exterminado esse potencial invasor aí, ou esse patógeno. Bom, seguindo aqui na imunidade inata, gente, a inflamação é um importante mecanismo que faz parte da imunidade inata. Então a inflamação ela tem a função de destruir o agente causador. Uma vez que destruímos o agente causador, se possível, remover esse agente. Caso a gente não consiga destruir esse agente causador, tentar pelo menos limitar os efeitos. Tá? E por fim, substituir o tecido afetado. Então, reparar o tecido afetado. Okay? Já a febre também é um importante mecanismo da imunidade inata. Essa febre é uma resposta sistêmica aí, né? Que é um importante componente dessa segunda linha de defesa. Então, é uma elevação anormal da temperatura do nosso corpo, que é gerada pelo hipotálamo.
é um constituinte, uma parte do nosso cérebro, tá? Bom, até certo ponto, essa febre é considerada uma defesa contra invasores, né? Contra uma doença. O que ela faz? Essa febre ela vai ajudar estimulando ou estabelecendo a produção de células T. Então, produção de células T é estimulada e estabelecida pela febre, ou seja, pela temperatura mais elevada, células T. Além de, ela intensifica o efeito de antivirais, chamados de interferons, já já falo sobre eles, antivirais naturais no nosso corpo, e aumenta também, gente, a produção de transferrinas. O que é transferrinas? A transferrina vai diminuir o ferro disponível para os micro-organismos. Tá? Isso vai dificultar a vida desses micro-organismos, né? Digamos assim. Além disso, ela acelera também as reações do nosso corpo e também ajuda a reparar os tecidos corporais de forma mais, digamos, mais rápida. Ok? E aí, lembrando, gente, quando a gente toma... professor, então por que a gente toma anti-inflamatório e antitérmico? Os remédios anti-inflamatórios ou antitérmicos, eles são tomados apenas para controlar os efeitos da inflamação e os efeitos da temperatura alta. Okay? Mas é importante a gente lembrar que enquanto perdurar o invasor no nosso corpo, a gente vai continuar tendo esse aumento de temperatura. O antitérmico vai controlar a temperatura, mas se esse invasor não tiver sido exterminado, essa temperatura vai voltar a subir. Okay? E por fim, gente, dessa segunda linha de defesa, que faz parte da imunidade inata, nós temos as substâncias antimicrobianas. Então, citando aqui, gente, tem um conjunto de proteínas, mais de 30 proteínas, produzidas pelo nosso fígado, chamadas proteínas do sistema complemento. Pelo nome, bem rapidamente, elas complementam a ação do nosso sistema imunológico, ou seja, elas melhoram processos. E elas vão melhorar basicamente 3 processos. Elas vão melhorar o processo de fagocitose, elas melhoram o processo de inflamação e também o processo de citólise. Então vamos lá. A fagocitose ela vai acontecer, mas com a atuação das proteínas do complemento, essa fagocitose é otimizada. Tá? Existe um processo que tem um nome feio chamado opsonização. O que é isso? Opsonizar é como se eu tivesse, por exemplo, uma bactéria e essas proteínas do complemento se ligassem nas bactérias. É como se fosse um tempero, digamos assim. E aí, quando eu tenho um fagócito, uma célula que faz fagocitose, ela vai reconhecer de forma mais fácil e saber que essa célula aqui, que é uma bactéria, ela precisa ser fagocitada. Então, o processo ele é complementado por essa proteína. Okay? Assim como o processo inflamatório também, a liberação da histamina por mastócitos, ela é estimulada por proteínas do complemento. Okay? E também, essas proteínas do complemento fazem citólise, ou seja, elas matam células por lise celular, ou seja, por quebra. Ela também são proteínas que também são capazes de também criar poros na célula. Uma célula com poros é uma célula que vai morrer. Tá? Então, são proteínas que atuam nesses 3 processos aí importantes da resposta imunológica. E uma outra substância antimicrobiana importante são os interferons. Tá? Lembrando que interferon é um antiviral natural, porque os vírus, gente, eles são parasitas intracelulares, né? Obrigatórios. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma célula hospedeira, aqui, e aqui dentro representado um vírus, ó. Tem um vírus aqui. Bom, como é que eu faço para matar o vírus nesse caso, né? Então, assim, antes de eu tentar matar essa célula logo, tem um mecanismo pelos interferons que é tentar matar ou impedir a multiplicação viral nesse caso aí.
Então, esses interferons, eles atuam contra as infecções virais, né, que tentando impedir que esse vírus se multiplique. E ele impedindo que ele se multiplique, eu impeço ou tento impedir pelo menos a proliferação desse vírus para outras células. Okay? Esses interferons é uma proteína da família das citocinas também, tá? Então, atuação como antiviral natural. Bom, gente, então nesse vídeo falamos sobre imunidade inata, seus componentes, primeira e segunda linha, de forma mais conceitual, para que ajude a todos a entender, por exemplo, a imunidade adaptativa e poder aprofundar um pouco mais sobre alguns assuntos importantes. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, objetivo. Agradeço a sua visita, se inscreva no canal e um grande abraço.